Muito boa tarde, como estão? Amigas, amigos, vamos chegando, vamos entrando, vamos nos assentando, respirando fundo e aguardando ativos, que tenhamos bons toques, bons aprendizados como sempre, mas que consigamos acolher esses toques, esses aprendizados como nunca. Muito feliz pela presença de todos. Hoje, como sempre, vamos tocar num ponto fundamental. Nossa cura, nossa transformação, quais são as questões fundamentais para isso? Chega a ser desconcertante para todos nós que em algum momento idolatramos Jesus. Há grupos poderosos que dizem que Jesus é Deus, uma das expressões de Deus. Essa é uma das dificuldades de judeus aceitarem Jesus, é essa equiparação de um ser humano a Deus, que para certos judeus soa como blasfêmia. O Deus é único. Grande conquista trazida à Terra abertamente pelo judaísmo. Mesmo Jesus não sendo Deus, e ele frequentemente fez essa diferença, sem dúvida nenhuma ele é a melhor expressão, ele é o nosso irmão mais velho, representante dos pais junto aos demais irmãos, representante de Deus junto à humanidade. Pois é desconcertante ler no Evangelho que ele precisava de nós para nos ajudar. São diversas as passagens, ele diz: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Pedi e obtereis, batei e lhe será aberto. Inúmeras as passagens onde fica claro que sem nós darmos o primeiro passo, nada acontece. As próprias curas realizadas por Jesus, ele fazia sempre questão de dizer: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Não há cura sem autocura, e para isso, para nós colaborarmos com a nossa cura, dando passos na autocura, precisamos entender o projeto terapêutico, o projeto pedagógico de Deus para nós. E então nos situarmos, então colaborarmos, co-criarmos, co-realizarmos o bem. O que vocês acham? Não é uma excelente proposta? Que assim seja para todos nós. Vamos então entender alguns sinais dessa importantíssima questão que nós encontramos no capítulo 6 do Evangelho de João, nosso roteiro de viagem, nessa jornada de compreensão do amor, de assimilação no limite das nossas possibilidades do amor universal. Estamos lá no Evangelho de João, hoje nos versículos 26 e 27, que dizem assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes,
mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus demonstra sua compreensão sobre a natureza humana sem comparação. Tal é a profundidade. E ele olha para nós e fala que nós não buscamos Jesus, nós não reconhecemos Jesus pelos milagres, não pelos ensinamentos, mas nem mesmo pelos milagres. Disse Jesus que nós o reconhecemos porque comemos do pão que ele multiplicou e nos saciamos dele. E continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha que caminhada interessante. Não é? Há um trajeto pedagógico, há um trajeto terapêutico para todos nós na ação de Jesus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Já tinha falado mesmo quando falou da água viva, a água que matará nossa sede para sempre, ao contrário da água material, a qual num momento nós bebemos e já no momento seguinte voltamos a ter sede. Então trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Vejamos até onde podemos avançar nessa compreensão do projeto de Jesus, do projeto terapêutico e pedagógico de Jesus. Pensemos num animal. Hoje já são diversas as pessoas que abraçam a causa animal, que se dedicam a resgates, a ajudas, a adoções. É um movimento respeitável, produtor de luz, maravilhoso. Pois se nós estamos resgatando, acolhendo um cachorro traumatizado, por exemplo, o que nós devemos fazer? Já nos debruçarmos sobre ele, colocarmos a mão para fazer carinho, trazermos no nosso colo, pegarmos nele, se ele está traumatizado, não é a melhor medida. Em primeiro lugar, o animal se vincula com quem cuida. Nós devemos alimentá-lo, tratá-lo, curá-lo, limpá-lo em seu corpo, na matéria, levá-lo para passear, atender às demandas mais objetivas, porque é assim que os seres se vinculam. Depois de algum tempo cuidando do corpo, se ele pedir, quando ele permitir, podemos então fazer carinho, cuidar mais diretamente do seu coração. Não é interessante isso? Jesus, pescador de homens, mais avançados que nós no processo evolutivo, do que nós somos mais avançados que os animais, que os cachorros. Jesus era ambicioso no seu projeto para nós. Queria que nos religássemos em nós, entre nós e com Deus, através do amor.
Que linda ambição do projeto de Jesus para a humanidade. Para ter autoridade, porém, para ter meio de chegar a nós, para pelo menos ser ouvido, nos deu de comer, nos deu de beber, curou nossas doenças e nos ensinou a nos limparmos. Que bonito entender isso, não é? As primeiras tarefas que um ser humano recebe, os primeiros serviços, as primeiras presenças nas nossas vidas, se fazem presentes através disso: limpeza, alimentação, proteção. Não é? Para ter autoridade, pelo menos para ser ouvido, Jesus nos deu de comer, de beber, curou nossas doenças, nos ensinou a nos limparmos. Só então, acolhidos nas nossas necessidades imediatas, estabelecendo uma relação, iniciando um vínculo, ele começou a nos ensinar sobre a hipocrisia, sobre a libertação de nossas sombras, sobre a necessidade do arrependimento, do perdão, da reconciliação. Ainda que parte disso nos fosse inacessível, ainda que parte disso ainda hoje nos pareça incompreensível, Jesus deixou a lição do amor incondicional. Porque não se tratam de etapas, e o amor é o pano de fundo de todo o projeto terapêutico e pedagógico do Mestre. E deixou esse amor incondicional não apenas no primeiro mandamento, não apenas dizendo que Deus é amor, que o amor cobre a multidão dos pecados, mas nos deixou a lição de amor, o remédio de amor, pelo seu exemplo, demonstrando essa maneira de ver e viver. Os melhores de nós, nesse momento, demoraram esses 2000 anos para aprender. Os melhores de nós estão agora se dispondo, abrindo o seu coração, abrindo sua mente, mesmo com esse projeto pedagógico bem formado, bem constituído, compreendendo a nossa primitividade, a nossa animalidade, ainda assim, Jesus não foi compreendido pelos seus irmãos. Os evangelhos deixam claro. Jesus não foi compreendido pelos seus vizinhos. Voltando a Nazaré, quase foi assassinado, quase foi atirado de um penhasco. Jesus não foi compreendido pelos discípulos. Um o traiu, como todos nós sabemos. O melhor deles o negou por 3 vezes, mesmo tendo sido avisado antes pelo próprio Mestre. E praticamente nenhum esteve com ele testemunhando no seu momento supremo,
na sua execução na cruz. É forte, não é? Pois em tudo isso estava Jesus ensinando, exemplificando a todos aqueles que ele primeiro alimentou, deu de beber, curou. Depois, já com esse vínculo de afeto, já com essa fraternidade estabelecida, já com essa autoridade do amor, ele começou a falar de perdão, de arrependimento, de reconciliação, de serviço, de compaixão. Vejam, amigas e amigos, como há toda uma caminhada e como é essencial que nós compreendamos essa trajetória terapêutica, essa trajetória pedagógica, para realizarmos, para compartilharmos, para participarmos do nosso próprio projeto de aprendizado e de cura. Entendamos o projeto de Jesus, nos integremos a ele e participemos da aquisição da verdade que nos libertará, da cura pelo amor que cobre a multidão dos erros humanos. Um convite imperdível, vocês não acham? Que assim seja para todos nós. Que toda a humanidade consiga finalmente se abrir ao professor, ao mestre, ao curador, ao médico, que tão generosamente, tão compreensivamente, vem nos propondo cura e aprendizado, vem nos propondo amor, vem se oferecendo em sacrifício por todos nós. Assim seja, vamos então saudar os amigos que estão aqui hoje. Lúcia Galvão, Helenalva Oliveira, todas dando seu boa noite a todos. Enir Cajazeira vibrando pela saúde da amiga Mônica e saudando a todos. Luiz Diniz, nosso grande amigo, prazer ter você aqui, Luiz. Enir saudando todos também, Helenalva também. E Helenalva pedindo vibrações pelo filho, Mateus Batista, para ela e para toda a sua família. Que todos aqueles que estão nos corações de todos que estão aqui, aproveitem esse momento em que falamos de cura, em que falamos de aprendizado, para recebermos a cura, recebermos o aprendizado, multiplicarmos em nossos corações o remédio, a lição sublimes do amor e transbordarmos em compartilhamento com toda a família universal. Que assim seja, minhas amigas, meus amigos. Muito, muito bom estar com todos vocês aqui. Que estejamos sempre, de segunda a sábado, no Oração Ação. No domingo, às 17h30, no curso O Livro dos Médiuns, o Oração Ação de segunda a sábado é sempre às 18 horas, ao vivo, ainda que fique aqui a gravação e no nosso canal, no YouTube, através do meu nome, que aqui está colocado também, Maurício Zomignani. Muito feliz pela presença de todos, que a paz do Senhor
esteja conosco. Paz e bem para todos. Até amanhã. Um grande abraço.